mas a gente é totalmente matéria, pô. É, A gente vive matéria o tempo todo. É verdade, né? E é a questão mesmo, né, de novo, do Valdir, né? O conheça-te a ti mesmo implica, né, nessa nossa, quer dizer, nós sermos conscientes do que Adolfo diz, somos partes não apartadas de Deus, somos partes não apartadas, vamos chamar Deus do mistério, né? Então, a partir do momento que nós assumirmos esse mistério, nós poderemos conhecer os outros mistérios de Deus, né? Porque aí vão ser iguais, procurando uma linguagem comum. então vamos adiante. Ele aqui também diz que, vinde, eu vos mostro as grandes descobertas. Por isso, a descoberta é a nós próprios, é descobrirmos-nos a nós próprios, porque essa descoberta que ele nos pede, que a ciência não nos consegue demonstrar bem, é aquilo que todos nós temos, essa centelha que nós temos divina. E Sim, ele é as grandes descobertas. A partir dessa descoberta que nós nos descobrimos a nós próprios, daí começa a nossa caminhada espiritual. Ou começamos a Bom sentir que dia, vou ter realmente que ficar. somos essência, não é? E essa essência é o resultado desta descoberta que ele aqui nos diz, para que a gente venha e nos mostre essas grandes, essas grandes obras do Pai. É aquilo que eu deduzo daqui. é isso. Mais alguém ou podemos continuar? Continuando o capítulo 3 ainda. Esse a gente já leu? Não sei, viu? As verdades. Não, Já, esse já não. lemos. As verdades fundamentais. Não, não, não. Não? Então tá bom. Olha, Seguimos. aqui, ó, no meu livro Hum. atual, é a 23ª edição, tem mais um complementozinho dessa frase aí. Qual? De qual frase da Ele diz o anterior? seguinte, ó, as verdades filosóficas fundamentais, A tão gente discutidas durante milênios, serão resolvidas racionalmente por meio da simples razão, porque vossa inteligência terá progredido. O que dantes, por outras forças Então, mas está intelectivas... aqui, Sim, nós Ares. vamos continuar. Ares, está aqui. O que Ah, A tá, gente ainda tudo não leu bem. essa parte, não. Nós vamos nós- Ah, ler tá agora. bom, tá bom. É porque aqui eles botaram no É, mesmo parágrafo aí. não lemos, não. então Não. vamos lá. Seguir. Não se trata de um lindo sonho nem de fantástica exploração do futuro, o que estou fazendo. É o vosso amanhã. Sede inteligentes à altura de vossa ciência. Sede modernos, ultramodernos e vislumbrareis o espírito, que é a realidade do amanhã. E o tocareis com o raciocínio, com o refinamento de vossos órgãos nervosos, com o progresso de vossos instrumentos científicos. O espírito está aí, à espera, e fará vibrar as civilizações futuras. As verdades filosóficas fundamentais, tão discutidas durante milênios, serão resolvidas racionalmente por meio da simples razão, porque vossa inteligência terá progredido. O que dantes, por outras forças intelectivas, tinha de ser forçosamente dogma e mistério de fé, será questão de puro raciocínio. Será demonstrável e, portanto, verdade obrigatória para todo ser pensante. Não sabeis que todas as descobertas humanas nasceram da profundidade do espírito que contatou com o além? De onde vem o lampejo do gênio, a criação da arte, a luz que guia os líderes dos povos, senão deste mundo de onde vos falo? As grandes ideias que movem e fazem avançar o mundo, acaso as encontrais no ambiente de vossas competições cotidianas ou no mundo dos fenômenos que a ciência observa? Então, de onde vem? Não podeis negar o progresso. O próprio materialismo, que vos tornou céticos, teve de proferir a palavra evolução. Vós mesmos, que negais estáis todos ansiosos e ávidos de ascensão, não podeis negar que o intelecto progride e que existem alguns homens mais adiantados do que outros. Portanto, não pode ser impossível para a razão e para a ciência admitir que alguns dentre vós tenham atingido, por evolução, tal sensibilidade nervosa de sentir o que não conseguis perceber, as ondas psíquicas que nós, os espíritos, transmitimos. São eles os médiuns espirituais
verdadeiros instrumentos receptores de correntes e de conceitos que podemos transmitir. E aí, vamos comentar alguma coisa, gente? Porque senão a gente avança. As pessoas É bem interessante quando lá no início o Pedro Paulo menciona, né, seres modernos, né, para poder acompanhar, né, se atualizar. Mais uma vez ali, pelo menos para o meu entendimento, eu vejo que a evolução nada mais é, ou, vamos dizer assim, o nosso reencarne nada mais é eu tentar chegar ao máximo do meu equilíbrio, é equilibrar ou equalizar, né, essa existência, porque eu tenho que viver nessa dualidade. E muitas vezes, se eu estou muito para um lado mais da sensibilidade, eu não consigo entrar no lado do racional, da parte científica, aquela que eu vou complementar essa minha sensibilidade, senão eu só fico, vamos dizer assim, voando, só, né? Naquela coisa da emoção, mas eu tenho que ter os meus pés no chão. Esse aqui que é o verdadeiro, vamos dizer assim, existir. E se eu também estou muito no racional, muito pé no chão, eu preciso voar um pouco, me ausentar um pouco para que eu possa, né, absorver também esse outro lado da divindade que é vamos dizer assim, o abstrato, né, para nós ainda. Então, esse contexto todo, para mim, está nítido dizer isso. A sua reencarnação tem como objetivo essa equalidade, esse equilíbrio. Então, tanto um lado como do outro. E cabe a cada um verificar onde está tendendo mais e puxar mais para o outro lado. Porque quando começou, logo no início, começou a leitura, ele falou um negócio ali, que eu ia até fazer uma pergunta, mas aí o próprio Silvio me respondeu ali, depois com a fala dele, me deu essa resposta. Eu estava perguntando assim, é interessante, eu há uns tempos antigos, antes, né, de começar dentro do estudo mesmo direto, eu sentia muito essas vibrações. Eu, por exemplo, se tivesse uma música, eu vibrava junto com os acordes da música, é como se eu estivesse entrando dentro daquela vibração do som da música. Se eu estava visualizando uma cor, eu entrava no espectro da cor, né? Depois que eu comecei a estudar mais, a me colocar mais, vamos dizer assim, mais terra-terra, né? Mais racional, essas coisas parece que se afastaram de mim. Eu estava me perguntando, mas por quê? Aonde é que eu falei esse sentido? E aí o Silvio me respondeu ali, dando o que ele falou, me deu a entender é o seguinte, a necessidade de eu, pelo menos para mim, eu adentrar, como eu falo assim, no moderno, como o Pedro está falando aí, adentrar ambos os lados e agora com ambos os lados vivenciados, eu vou começar a me equilibrar, a equalizar realmente. Esse é o ideal, onde vem a intuição, né? Como é que se divina, ou mais do homem moderno, né? Do homem do futuro, essa intuição pura. Esse é por aí que, mas para mim até agora está batendo nesse sentido. Se alguém puder me ajudar para entender um pouco melhor. Não sei. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa sensibilidade nervosa? Sueli, olha só, a gente conseguiu entender, mas o seu som não está muito legal. Se você puder. Está baixo. Porque Está só baixo. a gente fazer um É. esforço aqui para te Ó, ouvir. Fala. Ó, Silvio, Desculpe, vou ele, mudar. di- ele diz aqui que o espírito está aí, está à espera. Então, a nossa evolução, aqui mais uma vez, demonstra que antigamente nós não tínhamos essa consciência porque não estávamos desenvolvidos. Uhum. Agora, nesta altura, não é? Que nós já temos tanto conhecimento, já baseamos-nos na fé, mas também no conhecimento daquilo que a gente adquire. Ora, se este espírito já está aqui, as sensações todas que nós temos vêm dele, não é? Vêm de dentro da nossa latência, da nossa vida, do nosso ser, de todo este conjunto que ele aqui nos fala. Eh, que eu, para mim, nós já evoluímos muito. Porque antigamente, o que é que a gente achava? Tudo era bruxedo, tudo era isto, tudo era aquilo, e a gente não passava daquilo, tinha medo de tudo e todas as coisas. Hoje não, já somos diferentes, temos uma maneira diferente de pensar, porque temos conhecimento, e como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos liberta, porque sem isso, sem essa base
a gente não pode ir a lado nenhum, não é? É essa libertação, esse conhecer-nos a nós próprios e saber até de onde a gente pode chegar, juntamente com a espiritualidade, porque sozinhos a gente não somos nada, né? Evoluímos sim, mas com consciência, e é isso tudo um aprendizado. Mas cada ser é um trabalho que tem que fazer por si próprio, porque temos todos aqui em conjunto, falamos todos muito bonitos, mas cada um tem que fazer o seu trabalhinho de casa, que isso é que é o pior de tudo. Muitas vezes as pessoas esquecem-se dessa parte. O trabalhinho de casa continua, é sempre a evolução, sempre a evoluir, e é aquilo que ele nos mostra aqui, que nós temos sempre a evoluir. Só não evolui, entre aspas, quem não quer evoluir, porque ele é muito claro naquilo que diz. Eu acho que você tem razão, né? Mas bate também com o que a Sueli falou, né? Que nós É evidente. precisamos equilibrar, né? Porque se nós Só que formos eu, vai. só que eu ouvi muito mal aquilo que a Sueli disse. Estava um pouquinho difícil. Porque ela falou da necessidade do nosso equilíbrio. Quer dizer, tem muito a É ver com isso que você está falando. isso mesmo. Nós evoluímos como civilização, mas se nós formos comparar, por exemplo, a nossa evolução científica e a nossa evolução moral, há um desnível, né? Então, nós precisamos equilibrar esses dois lados da balança, né? No sentido de que isso se transforme em virtude para o nosso espírito, né? Até o que é dito aí no texto, né? Que são exatamente essas nossas virtudes, na medida que nós alcançamos essas virtudes, elas se tornam um comportamento automático no futuro, né? Então, eu acho que a gente tem que caminhar para essas virtudes. Alguém quer dizer mais alguma coisa ou podemos continuar? Esse é o mais alto grau de mediunidade, em alguns casos, totalmente consciente, quando podem se estabelecer relações de sintonia. Disso nos servimos para o elevado objetivo de vos transmitir nosso pensamento. Muitos médiuns ouvem com um novo sentido de audição psíquica, não mais com um acústico. Ouvem-nos com seu cérebro. Sintonia quer dizer capacidade de ressonância. Espiritualmente, sintonia é simpatia, isto é, capacidade de sentir em uníssono. Tanto acústica como elétrica ou espiritualmente, o princípio vibratório de correspondência é o mesmo, porque a lei é una em todos os campos. Aí tem uma nota. Para o desenvolvimento desses conceitos, vejam-se os volumes As Noures, a Sese Mística, a Nova Civilização do Terceiro Milênio e Problemas do Futuro. Quer dizer, aqui no conjunto a gente já viu as noures, né? É. Nós chegamos a estudar as noures. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa mediunidade psíquica, essa simpatia, né? O pessoal aí que tem uma mediunidade mais evoluída é capaz de falar disso. Alguém quer dar algum testemunho? Não sei. Pelo visto, não, né? Então, vamos continuar. Naturalmente, quem não ouve, nega, mas não poderá e não terá o direito de negar que os outros possam ouvir e que ouçam. Quem nega pede provas e só se dispõe a conceder seu consentimento depois de haver verificado esses fatos, necessários para sacudir esse seu tipo de mentalidade. Jamais pensastes na relatividade de vossa psicologia devido aos diversos graus de evolução de cada um? Jamais pensastes naquilo que impressiona a mente de um, mas deixa de outro indiferente, e como cada um exige a sua prova? Que número enorme de provas seria necessário para cada um sentir-se impressionado em sua própria sensibilidade particular? Para cada indivíduo, há um fato específico para inserir-se em sua vida, em sua concepção de vida, na orientação dada a todos os seus atos. O próprio raciocínio não serve para todos, porque a demonstração, com frequência, torna-se discussão que, em lugar de convencer, transforma-se em desabafo agressivo, exemplo de luta que exacerba os ânimos. Restaria o prodígio, mas as leis de Deus são imutáveis, porque perfeitas, e o que é perfeito não pode ser alterado nem corrigido.
Acreditai, só em vossa psicologia, sedenta de violações, pode existir esse pensamento atrasado de que uma violação seja prova de força. E aí, quem vai esclarecer isso que está escrito, que acabou de ser dito? Não, deixa eu Né? ver se está aberto. Está aberto o meu microfone? Tá aberto. Tá. No parágrafo, no slide anterior, Espera aí, ele vamos fala falar. sobre as pessoas que não têm mediunidade e ficam questionando, né? E eu estava me lembrando do livro dos médiuns, que quando Kardec conta uma experiência de que ele mandou uma carta para um amigo, e esse amigo estava numa daquelas reuniões das mesas, lá no começo do Espiritismo, e nessa reunião ele foi ler a carta. E a carta estava em cima da mesa, de uma mesinha, tipo essa pequenininha que eu estou aqui, certo? Aí ele saiu daqui e foi colocar a carta lá numa outra mesa maior. E a mesinha seguiu ele, foi até lá. Olha só, quer dizer, eu acho que até hoje em dia, se acontecer isso, sai todo mundo correndo de dentro da sala. Menos eu, lógico, mas quase todos, então. Ah, por que que isso não acontece mais? Porque não precisa mais. As experiências estão aí e estão documentadas. Então, nós não estamos mais em época de convencer os incrédulos. Nós estamos em época de aperfeiçoar aquilo que nós já sabemos. Quem conseguiu aprender, conseguiu. Quem se dispôs a aprender, se dispôs. E vamos tocar daqui para frente. Porque a espiritualidade não vai trazer essa experiência extraordinária aí para o ano de 2025. Já passou essa época, essa necessidade. Vai ficar lá para o outro planeta. Lembra que a gente viu ontem no Evangelho à Luz do Cosmo, né? Vai começar Exatamente. tudo de novo em outro lugar, né? Isso. Mas a Exatamente. gente já Então, essa experiência nós não precisamos mais. Quem aceitou assim, aceitou. Quem não aceitou, sinto muito, É, né? Porque nós não temos mais tempo para ficar repassando coisas que já estão documentadas. é verdade. Né? É. E uma outra frase que o Silvio falou agora há pouco, sobre o paralelo entre a evolução espiritual e a evolução material, nós recebemos uma comunicação lá no centro. Eu sempre tinha comigo, olhando para trás, né? Nós que já fomos padres, que já participamos da Inquisição, que já participamos das cruzadas, nós achamos que nós melhoramos muito. E eu acho efetivamente que nós melhoramos muito. Mas a espiritualidade tem nos dito com muita ênfase que nós evoluímos muito mais do ponto de vista científico do que do ponto de vista moral, que eles esperavam mais de nós, né? Não, Só você para tem... reforçar isso que o Silvio falou agora há pouco. Não, e você tem razão, e como o Adolfo diz para a gente, né, que 2/3 da humanidade ainda não está preparada para o novo ciclo planetário. Então, isso é uma demonstração muito clara de que nós evoluímos pouco, né? Porque a verdadeira evolução é a evolução do espírito, né? E essa evolução do espírito já, na verdade, não ocorreu. Porque se ela tivesse ocorrido, a relação seria diferente. 2/3 estariam preparados para viver na nova Terra após a transição planetária. E o que é dito é que, na verdade, são 1/3. E a gente não pode esquecer que a gente considera não só encarnados e desencarnados. E, segundo as estatísticas aí, seria em torno de 21 bilhões de seres. Desse, apenas 7 bilhões, em tese, juntando, né, encarnado e desencarnado, poderão habitar a nova Terra. Então, na verdade, a gente tem muito trabalho para fazer, né? Mas, e tem esse aspecto também, né, o aspecto do Tomé. Muitos de nós queremos ver para crer, e mesmo vendo, a gente não acredita. O que mostra o paradoxo, né, que nós somos. Né? Não, se eu conseguir ver, eu vou acreditar, e aí eu vou seguir, coisa e tal. Aí você vê, fica, digamos assim, até maravilhado inicialmente, e depois você continua na sua incredulidade. É questão de querer ver provas, né? É igual o Tomé mesmo, né, do apóstolo de Jesus. Não, eu só vou acreditar que ele reencarnou se eu puder tocar nele. Eles falam, nossa ciência ainda não tem condições de comprovar, né, tudo que existe, então É a verdade. gente fica parado no tempo. E, ao mesmo tempo, é aquele negócio, como você falou, né, Valdir? Há um tempo para cada coisa. Se nós não conseguirmos acompanhar a coisa
durante o seu processo, digamos assim, de florescimento, tudo bem. Né? Como nós estamos num eterno evoluir, nós vamos ter tempo em outro planeta ou em uma outra escola para aprender. Mas aquele aprendizado é necessário que parcela da humanidade seja capaz de tê-lo aprendido. Né? Silvio, Eu. e companheiros aí, eu me fixei muito na palavra raciocínio que ele usou ali. E nem o Hum, raciocínio, que é um dos dons que nós possuímos, ele pode ser utilizado aí nessa avaliação. hum, Por quê? Porque nós ainda somos seres competitivos, a gente quer mostrar que a gente sabe mais do que o outro, a gente quer, entende? A gente se preocupa em preponderar, a gente tem todo um defeito aí, no meu entendimento, que é de competição, entende? Então, enquanto nós não vencermos isso, enquanto sociedade, acho que a ciência também vai continuar fazendo isso, porque nós vamos estar transmitindo para o cientista esse desejo ainda de competir, entende? Que ele vai captar essas nossos anseios, né? É igualzinho o político que a gente elege, né? Ele é eleito por nós porque, pô, a gente pensa daquele jeito, É. entende? é, Então, eu fico pensando muito na questão, digamos assim, sociedade como um todo, porque a psicosfera vai ficar afetada enquanto isso aí, entende? Quer queira ou não, mesmo que as grandes mentes aí, os seres que trabalham para o desenvolvimento queiram, eles vão encontrar esses obstáculos que nós estamos criando. é verdade. Mas acho que no frigir Mas do... isso eu estou pensando alto aqui, gente, ó, tá? Uhum. É porque ele falou de raciocínio aqui. E É. eu via lá quando eu estudava que realmente é aquele, mesmo entre os companheiros ali, colegazinhos, entende? Que estão ainda na busca do aprendizado básico, um quer preponderar sobre o outro. Mas a gente também não pode esquecer, se você concorda, Ared, que ele também falou no capítulo passado, não, no primeiro capítulo, né, que esse raciocínio, razão, são elementos necessários, mas são Não, elementos para uma situação muito específica, né? Que para aquilo que é esperado do homem do futuro, nós vamos ter que esquecer um pouco a razão, porque ela é limitada para um determinado campo de atuação, né? Exatamente para buscarmos a intuição. mas, Silvio, você me Oi, perdoa, mas eu oi. acho que a gente não pode abrir mão do raciocínio, não. O Não, processo é lógico. Eu não, tenho que, para aceitar uma mensagem da espiritualidade aí, aquilo tem que ser claro para mim, porque se vem uma mensagem toda confusa e eu não compreendi, não adiantou nada, não houve comunicação, você concordo. entende? Então, o meu raciocínio, ele tem que estar lúcido. Não, sim, sem sombra de dúvida, mas olha só, vem uma mensagem da espiritualidade e você não entende. O outro entende. Porque Pois acho é, que e aí? esse é o grande problema. É porque talvez essa mensagem ainda não seja especificamente para você. Você talvez ainda não tenha condições de fazer um bom uso dessa mensagem. Mas, Mas tem um outro que talvez já esteja no outro ponto. mas ele não está falando da gente É, deixar de usar a a razão. Eu razão, não falei a disso também, lógica. não. A lógica e o raciocínio, ela tem que estar presente, né? Não, É, tem Até que estar presente, eu não tenho dúvida disso. discernimento, lógica, né? Raciocínio. sim. Isso tem que estar presente junto, né, com o fator emoção, né? Exatamente. A Porque, sensibilidade também tem que ser, né, desenvolvida. é aquilo que o Adolfo falou. O cara pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas se não tiver coração, se não tiver alma para fazer uso dessa inteligência, ele vai ser um tirano. Que é o que Adolfo diz, né? Nós temos que ter conhecimento e temos que ter vivência, temos que ter sabedoria, porque o raciocínio por si só não nos garante essa sabedoria. Eu acho que, no fundo, o que está sendo dito aqui é que a gente precisa ter essa sabedoria. Nós precisamos nos aproximar da nossa fagulha, né? Mas eu acho que é por aí mesmo. É de novo a história que a Suelizinha começou. Nós precisamos equilibrar, né, a nossa razão e essa busca do que é essa intuição, do que é essa fagulha de Deus dentro de nós.
mas com razão, com discernimento, né? Eu acho que é Perla por quer aí. falar. Fala, Fala, Perla. Perla. E dentro disso que vocês estão comentando, entra muito o bom senso para não entrar em críticas, em julgamentos totalmente desnecessários, já que cada um de nós estamos num caminho evolutivo diferenciado. Então, nada mais justo do que ter um bom senso. Se o colega não conhece, não está entendendo, vamos lá tentar ajudar, né? É verdade, com certeza. Por isso que juntos somos mais fortes, não é assim? Por isso a importância do estudo, É isso aí. É, porque nós estamos colocando essa teoria que está no livro à luz da razão de que todos nós pensando sobre esse assunto. Então, eu acho fundamental esse estudo que nós estamos fazendo. é assim. É, é Eu um ia dizer o aprendendo com o seguinte, outro. que entre esse equilíbrio, né, do racional e emocional, como foi dito aí, a gente tem que sempre adicionar as virtudes, né? Esse bom Sim, senso nada mais é do que colocar nossas virtudes com autenticidade, a compreensão, a benevolência, né, a misericórdia, tudo isso. isso. Isso ela só vai acionada quando a gente tentar equilibrar esse emocional e o racional. E eu lembro, por exemplo, que no nosso estudo da nossa oração passada, Ared, a gente até colocou um texto que está lá no livro Francisco, onde foi dito exatamente: não importa se o que está sendo dito pelo Papa, pelo bispo, pelo ministro, pelo, sabe? Nós precisamos disso que você falou, da nossa razão e do nosso discernimento para percebermos se de fato aquilo tem eco com o que está dentro da gente, né? Então é de novo o que você falou, é necessário o uso da nossa razão, do nosso discernimento, a gente não pode abrir mão disso, mas a gente precisa também transcender isso, que é essa busca, né, do nosso eu interno, da nossa força superior, né, e vivenciar essas possíveis verdades, para ver se de fato elas se aplicam na nossa vida. Porque às vezes, né, nos dizem: olha, isso é maravilhoso, se você seguir esse caminho, a sua vida vai ser melhor. Você segue e dá com os burros na água. Ou seja, aquela verdade, não que não seja uma verdade, serviu para o outro, mas não serve para nós. Isso aí. Ainda bem que já passamos a fase de aceitação de fé cega, né? É verdade, com certeza. Então Passamos vamos em nada, frente, né? passamos nada. Ah, Nós não? passamos. Eu acho que muitos já passaram. Quem não passou ainda é porque está no momento ainda de ser. Eu acho que quem passou está aqui. Pois é, mas quem não passou está tendo ainda levado pelo cabresto, tá bom? Ué, nossa. A Perla perguntou ali no chat quando foi escrito esse livro. Eu estou olhando aqui, foi entre 32 e 35, 1932 e 1935, tá, Perla? Para cada indivíduo, há um fato específico para inserir-se em sua vida, em sua concepção de vida, na orientação dada a todos os seus atos. O próprio raciocínio não serve para todos, porque a demonstração, com frequência, torna-se discussão que, em lugar de convencer, transforma-se em desabafo agressivo, exemplo de luta que exacerba os ânimos. Restaria o prodígio, mas as leis de Deus são imutáveis, porque perfeitas, e o que é perfeito não pode ser alterado nem corrigido. Acreditai, só em vossa psicologia sedenta de violações pode existir esse pensamento atrasado de que uma violação seja prova de força. A gente gente já leu tinha isso. lido isso, né? Pode ser Aqui, mas repetido. aqui é interessante isso, né? Porque a gente acabou não discutindo de fato o que seria esse último parágrafo. Só em vossa psicologia, sedenta de violações, pode existir esse pensamento atrasado de que uma violação seja prova de força. Isso não ficou, eu não consegui entender direito Talvez isso. na continuidade. A gente tem que ver o restante, porque às vezes responde lá na frente. É. Eu penso até que essa questão aí da psicologia sedenta de alguma violação é por ignorância dessa lei que ele está falando aí, da lei que é unitária
tá? Mas que a gente despreza a parte que a gente não consegue tocar. E a Hum, psicologia, a freudiana, por exemplo, muito centrada em cima das emoções voltadas principalmente para o gozo, né? Sexual, essa coisa toda aí, ela despreza totalmente o resto, pô. Entende? E aí? É uma é, violação isso, não é não? sim, eu acho que pode ser que você tenha razão, né? Eu também estou pensando aqui que talvez ele esteja. Qual foi o ponto central aqui? Aqueles que não conhecem não aceitam, mas já existem aqueles que conhecem. No caso, ele estava falando daqueles que são medianeiros, né? Quem não é É. medianeiro não aceita que exista um mundo espiritual. Então, talvez essa violação, né, sejam esses que não aceitam e querem transformar o fato deles não aceitarem a mediunidade, o mundo espiritual, como sendo uma verdade, né? Talvez isso seja uma violação como prova de força. Não sei, eu confesso que. Mas eu acho que de repente ele Vamos lá. esclarece melhor. Isso pode ter ocorrido em vosso passado de homens selvagens, imbuídos de luta e rebelião. Para nós, o poder está na ordem, no equilíbrio, na coordenação das forças e não na revolta, na desordem ou no caos. Além disso, um milagre vos convenceria? O Cristo fez tantos. Acreditastes? Um milagre é sempre um fato exterior a vós. Podeis negá-lo todas as vezes que vos for cômodo, porque perturba vossos interesses. Conclusão: se tendes pureza de ânimo e sinceridade de intenções, então sentireis em minha palavra a verdade, sem provas exteriores, eis a intuição, pelo seu tom e conteúdo. Se, no entanto, estáis de má fé e vos aproximais com duplo fim para demolir ou especular, porque, acima de qualquer discussão, já colocastes o preconceito de vosso interesse ou vantagem. Então, estáis armados para recusar qualquer prova. O fato não é externo, não é apreciável pelos sentidos, sendo, portanto, sempre discutível para quem queira negá-lo, mas é antes íntimo, intrínseco. A verdadeira prova é apenas uma: é a mão de Deus que vos alcança em vossas próprias casas, é a dor que, superando as barreiras humanas, vos atinge e vos sacode, é a crise do espírito, é a maturação do destino, é a tonitruante voz do mistério que vos surpreende a cada esquina da vida e vos diz: basta, eis o caminho. Essa prova vós a sentis, ela vos perturba, esmaga, espanta, mas é irresistível, mas é irresistível. Eu falo, ó homem, de vosso destino, de vossa vitória e de vossas dores de amanhã, não apenas daquele longínquo futuro sobre o qual não vos preocupais, mas de vosso futuro próximo. Minhas palavras vos darão um novo e mais profundo sentido da vida e do destino, de vossa vida e de vosso destino. Já falei ao mundo e aos povos de seus grandes problemas coletivos. Agora falo a vós, no silêncio de vosso recolhimento. Minhas palavras são boas e sábias e visam a fazer de vós um ser melhor, para vós mesmos, para a vossa família, para a vossa pátria. E aí, vamos Vitor, eu comentar? tenho aqui, ó, no slide anterior. Mostra lá o slide anterior. Já qual deles? Esse aí ou outro? Não, aí já foi. Porque quando você leu aqui, ó, essa prova, vós a sentis, ela vos perturba, Já li. esmaga, espanta, mas é irresistível, transforma-vos e vos convence. Então vós, negadores irônicos, vos ajoelhais, tremeis e chorais. Chegou o grande momento. Deus vos tocou, eis a prova. Uhum. Vossa vida está cheia dessas forças desconhecidas em ação. São as maiores, das quais dependem vossas vicissitudes e o destino dos povos. Né? Eu não vi isso aí. De repente está faltando. Não, porque são versões, a nossa versão é antiga, né? Então, É. certamente, os caras vão melhorando a cada versão. Mas a gente já está quase no final. Alguém quer comentar o que foi dito? Não, pois é, Quer ler?
acabou esse item 3 aí, Alguém quer, né? sim, mas alguém quer comentar alguma coisa sobre o que foi dito? Porque eu acho que. Bom, pelo que eu acabei de ler aqui, Hum, a prova, como ele diz, está em Deus. Não adianta nós, o irônico, aquele que não quer aceitar, vai chegar o momento dele também de ver aquilo. Se não ver nessa encarnação, tem uma próxima, entende? As mesas mediúnicas mostram isso, entende? O indivíduo, o indivíduo tem uma vida que não se acaba mais, né? Por exemplo, a nossa ciência não aceita isso ainda, embora já dentro da psicologia tenha regressão, tenha coisa, uma opção de coisa aí, mas eu não vejo isso difundido abertamente. Isso é muito setorizado, né? uhum. Então, eu penso que da conclusão do título ali, prova em si, nós não vamos encontrar isso externamente aqui. É, mas ao mesmo tempo eu acho que ele também está dizendo isso, né? Alguns estão preparados e sentem no seu íntimo que o que é dito é verdadeiro, né? Quer dizer, tem ressonância. E outros também vão dizer que não, é de novo, aqueles que são Tomé, aqueles que ainda não, né, são capazes de sentir que isso é uma verdade. É aquela história que a gente fala, e que o Adolfo já deu um exemplo até do porquê, que é muito comum, né? Por que tem gente que acredita em vida fora da Terra e tem gente que não acredita? Segundo o Adolfo, aquelas almas que são almas mais novas, que não tiveram a experiência de vidas em outros mundos, então não tem ressonância para acreditar que possa existir essas vidas, porque elas não vivenciaram isso. Mas outras que já tiveram essas vivências em outros mundos, né, têm dentro do seu íntimo, né, a constatação de que isso é um fato. Então, para elas, independente se elas já viram um disco voador, um marciano, não importa. Elas sabem que isso é verdade. Então, se alguém diz isso para elas, no íntimo delas, elas já têm isso como verdade. Né? Já é, digamos assim, uma vivência que está incorporado dentro da gente. E muitos não têm essas vivências. Por isso, alguém pode estar dizendo para nós a maior verdade da nossa vida e a gente não enxerga, a gente não sente ressonância com aquilo. Quer dizer, me parece que é um pouco por aí. Eu não sei se vocês concordam. Nós temos aqui Helena, por exemplo, que nada nos diz, não transmite para a gente não sabe o que se passa na cabeça dela, ela só ouve. Está encarnada? A ventania já levou o meu parte. Tudo isto me faz lembrar as inscrições de Delfos. Não é só o conhece-te a ti próprio, é o resto da inscrição. Essa procura, essa busca pelo lado interno, Exatamente. ah, e nós continuamos, há não sei quantos milhares de anos, a procurar explicações pelo lado externo. E nunca conseguimos, nem sequer conhecer-nos e muito menos conhecer as leis da vida. É. Essa busca, essas provas têm que vir pelo nosso lado interno, pela nossa razão, sem dúvida nenhuma, muito embora a razão ainda seja muito materialista, ainda Uhum. muito ligada à matéria, mas como aqui o Baldi também diz, que essa razão tem que ser atrelada à própria intuição para avançarmos nesse conhecimento daquilo que é realmente, daquilo de quem somos e a nossa ligação com o todo e com o Criador. Acho que vem por aí essa nossa busca e essa luta interior que tem que ser com equilíbrio, mas também com mente aberta. Uhum. É verdade. Isso é o que o Pronto, Zantar traz para já gente, disse. a gente diz que não entende nada, né, do que ele fala. Ele fala Olha, justamente. congelaram todos. Alô? Alô? Não, você está bem. Você não está Estamos te congelada, não. ouvindo. Estamos te ouvindo e te vendo. Bom dia. Bom Bom dia. dia. É, Então, o Zantar ele sempre está falando nesse sentido aí, da gente melhorar essa nossa conexão. Então, ele vem explicando, né, como é que isso acontece dentro da gente, mas aí a gente diz que não entende nada, né?
Na verdade, ele está falando justamente sobre isso que o Pietro Baldi começou a falar lá no 1930 e pouco, né? O Teobaldo chamou de Nures, né? O jantar, embora eu acho que é um pouco mais ampliado, fala em consciência cósmica. Porque ele agora está já tentando explicar para a gente, né, como é que isso se processa. Porque é aquela coisa, nós vamos evoluindo. Então, conforme a gente evolui, a gente tem capacidade, condições de saber um pouco mais, né? De uma forma já um pouco mais aprofundada. E ele vem tentando. Então, a gente fica dizendo, não entendo nada, não entendo nada. Quando eu falei, vamos estudar a grande síntese, a maioria falou, a gente não vai entender nada, não vai entender. Ué, mas se a gente não tentar, como é que vai ser? E a gente está aqui lendo e tem alguma coisa assim tão, né? Uau, por enquanto não. Pode ser até que tenha alguma parte um pouquinho mais Espera um pouco. para gente, mas por enquanto não está dando para a gente entender, entendeu? Então, assim, a gente não pode ficar achando sempre que tudo é tão difícil que não vai entender, ou ficar negando, que é o que ele fala aqui, a gente nega, né? É muito fácil a gente negar, mas por que a gente não se esforça, né, para compreender? Então, acho que a gente não pode nunca fugir, né, do que está aí para a gente realmente evoluir. Então, temos que Embora, ter coragem, gente. embora porque as duas coisas eu não posso esquecer. Um foi o da Helena, que ela não continuou, né? Como é que é o negócio, Helena? Conheça-te a ti mesmo e Conhecerás os deuses e as estrelas os e a ti próprio. mistérios. Não, Mas antes disso, há outra é, inscrição mais completa, né? sim, E é realmente a busca que nós fazemos pelo lado externo, sim, e que não chegamos a lado nenhum, e logo ali nos recomenda: procura em tua casa isso. aquilo que realmente tens de teu. Procura pelo teu lado interior, pelo teu íntimo, pelo teu Deus interno, pelo teu Cristo interno, pelo teu eu superior, aquilo que a gente queira chamar. É essa busca interna que para nós é menos racional, porque temos que ir às nossas profundezas e termos a sensibilidade para aquilo que nos é depois dito naquele tal silêncio ensurdecedor, E, e termos depois essa sabedoria para pôr em prática aquilo que vamos conhecendo e tentando corrigir. Quando chegarmos lá para o fim ou para o meio da síntese, Pitágoras dizia que o universo é matemática e harmonia. Eu, harmonia, ainda vou entendendo o que é que seja. Quando chegar à matemática, conta ali com o senhor Herédio para me explicar. É verdade. E tem uma coisa também que eu acho que a gente não pode esquecer, né, gente? O próprio desenvolvimento da razão é uma coisa complicada, não é uma coisa É, simples, né? E aí é dito, olha, mas além da razão, nós temos que caminhar para essa intuição que nos parece, no meu modo de ver, algo muito imaterial, um terreno muito sensível, do qual a gente não tem ideia de como chegar a isso. Então, quer dizer, é realmente um processo muito difícil, mas que a gente precisa ter a consciência, como diz o Arédio, para buscarmos isso, né? é. Para sabermos que existe algo dentro de nós que é muito maior do que esse mundo material com o qual a gente se identifica. Porque quando a gente não consegue pensar dessa forma, nós estamos esquecendo a nossa origem, já que somos todos seres espirituais e, na verdade, a gente não trabalha essa busca pelo espírito, né? Por quê? Porque o que a gente trabalha é a nossa identificação com o mundo da matéria. E a gente não pode nem dizer que nós estamos errados. Só que alguém já nos disse: olha, a matéria é bacana, é legal, é necessária, mas existe algo maior. Existe algo que deu origem a essa matéria. E é esse algo que a gente precisa buscar, né? Pelo menos é isso que eu estou entendendo desse negócio. Não que eu já tenha buscado esse mundo espiritual, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, pelo raciocínio, nós somos estimulados a buscar uma outra realidade, que não é fácil, né? Helena, E daí é, as provas serem diferentes ou necessárias diferentemente cada para um. cada um. É, Uhum. Helena, eu diria o seguinte, quando você falou aí na harmonização, né, e na matemática, eu entendo para mim que se pela harmonização, pelo equilíbrio, na matemática, pela exatidão, porque qualquer caminho que você vai na matemática pode, né, qualquer fórmula que vai, sempre vai chegar naquele ponto exato que é o objetivo.
Então, tem sempre uma finalidade ou um fim naquilo ali que é. É isso que eu consigo entender sobre quando fala nessa harmonização da criação, né? Deus geometrizou. É, Mas, olha, eu acho que esse raciocínio nosso, ele precisa ser estimulado sempre. Mas para quê? Para que ele traga emoções, que o Adolfo está sempre nos dizendo, né? é, Que tipo de emoção eu estou vivendo? Porque eu acho que o mundo emocional é que é o grande desafio, né? Eu, por exemplo, não tenho inteligência emocional quase nenhuma, entende? Eu perco as estribeiras muito facilmente, entende? Então, isso é que eu tenho que desenvolver. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho muitas vezes, e eu sou falante, então eu tenho que muitas vezes botar água na boca e não engolir. mas é cada. Não, Anda com Arete, uma é garrafinha, cada Arete. um com a sua arma. A Sueli lança a mão da lança dela, né? Muitas vezes ela segura a onda. Então, você bota água na boca. É cada um do seu jeito. Toda boazinha, mas com aquela lança do lado. Anda com uma garrafa d'água, Arete. Você resolve esse problema. Maravilha, gente. Olha, Olha, nós já estamos no isso horário. aí. Eu acho que até agora Pietro Baldi está falando de coisa que nós ainda já temos um Sim. Cabedal, processo, né? né? Para entender. Ainda tem coisa aí. Porque quando ele começar a falar de estequiometria, de coisas desse Aí é tipo, que fica complicado. de universos paralelos, coisa assim, aí fica mais complicado, mais paciência. Mas vamos Vamos tentar. seguir. Mesmo assim, a gente não vai ficar ainda boiando, porque a gente tem uma noção de. Só não É. vivenciar, mas já tem uma noção de. Então, vai dar para acrescentar alguma coisa dentro da nossa noção, né? Eu acho Mas também. a gente tem aqui muitos professores, podem ensinar tudo à gente, fora da matemática. Porque quem não entende matemática, a gente tem muitos professores aqui. E então a gente vai aprendendo com esses professores, porque todos aqui somos alunos e professores. Todos somos alunos e professores, é isso aí. Aprendemos com todos. A gente está aqui porque quer aprender, né? Então a gente aprende. Pronto, umas coisas a gente já sabe. Outras coisas a gente aprende uns com os outros. Pronto. Ok. Aquilo que é difícil a gente aprende com os outros. Ok. É isso. Vamos botar a nossa música, que terminou o tempo, né? A gente podia ter 1h30 de estudo, né? Caramba. Ai, ai. Peraí. Por mim, dá para aumentar meia hora, aí depois eu só saio correndo. Então, vamos lá, já que a gente vai voar, né? Aqui com Pedro Baldi, vamos voar com Maurício Duboc. Families across Florida trust Digital Academy. Confie que você pode voar. Voe. Não creia que os limites não se possam ultrapassar. Voe. Confie em suas asas frágeis. Voe. Mesmo que todos digam que é impossível voar. Voe, não desanime com as quedas. Pelo contrário, elas nos mostram que o chão não é o nosso lugar. Voe, não desanime com as quedas. Mesmo que para isso você tenha que abandonar